jovens, Prof. Deise Lima na área, para aquele nosso Resumex, que é feito aí depois de todas as aulas. E o nosso vai ser da aula 43, da nossa unidade número 3. Estamos falando da lei de Lenz, não é isso? Bom, pessoal, nós vimos aí que a lei de Lenz, ela vem contribuir no sentido de falar o quê? O sentido do sentido, não é isso? O sentido da corrente induzida no condutor devido à variação de campo magnético, certo? Do fluxo de campo magnético nesse condutor. Nós vimos então que Faraday, ele consegue ver essa corrente induzida, mas foi Lenz que trouxe a questão do sentido de acordo também com o princípio de conservação de energia. Então vamos dar uma olhadinha, pessoal, se liga lá, ó. No nosso Resumex, vamos falar aí de indução eletromagnética, né, parte 2, que veio trazer para nós aí a lei de Lenz. Pessoal, então a gente pode enunciar a lei de Lenz que trabalha o sentido desse campo, ou seja, quando você está aproximando o campo, tu aumenta o fluxo de campo, certo? Aumentou esse fluxo de campo, a gente vai ter que essa corrente ela vai, de certa forma, se opor. Ela vai no sentido o quê? Anti-horário. Quando você diminui esse sentido desse fluxo aí, quando você diminui esse fluxo, você vai estar o quê? Fazendo a mesma coisa, mas só que vai dessa vez no sentido horário. Isso porque o que acontece? Se você aumenta o fluxo, tu aumenta a corrente induzida, certo? Então, se fosse no sentido horário, você ia conseguir, vamos dizer assim, produzir energia própria, né? Então, pelo princípio de conservação da energia, você estaria violando esse princípio. Então, a lei de Lenz, ela trouxe para nós que a corrente induzida surge em um sentido tal que produz um fluxo magnético induzido em oposição à variação do fluxo magnético do indutor que lhe deu origem, tá? Então, é uma resposta, né, desse condutor, já que tu está induzindo uma corrente, ele produzir, né, um fluxo aí para se opor, certo, ao que está induzindo a corrente nele. Belezinha? Entendido isso? Bom, nós vimos, pessoal, que havendo a diminuição desse fluxo, como eu estava falando para vocês, a corrente criará, né, a corrente criada, na verdade, vai ser aí, ó, gerará um campo magnético de mesmo sentido ao do fluxo da fonte, tá? Então, quando você está, olha só, mostrando aí, ó, aproximando, né, na verdade afastando, é só ligar na setinha da velocidade aqui, ó. Quando você está afastando, o que está acontecendo? Afastamento do ímã, diminuição do fluxo magnético, certo? Corrente induzida no sentido horário. E vocês podem ver aqui, ó, que as linhas de campo que são colocadas, né, produzidas aqui no nosso indutor, certo? Devido a essa variação dessa corrente, né, como a gente pode perceber aqui, vai se dar aqui, ó, no mesmo sentido do que está induzindo, porque ele está se afastando, belezinha? Bom, nós vimos também, olha só, tá aqui, ó, certo? Que eu estava falando para vocês. Nós vimos também, pessoal, que o contrário pode ocorrer, né? Se você está aumentando essa corrente aí, na verdade, se você está aumentando, a gente vai ter essa corrente induzida, mas dessa vez no sentido o quê? Anti-horário, ou seja, quando você aproxima o polo norte da espira, você vai induzir uma corrente no sentido anti-horário e o fluxo do campo magnético que é produzido pelo condutor por causa da passagem da corrente vai ser no oposto ao do que está o quê? Aproximando da fonte, belezinha? Como a gente pode observar aí. Então, a gente viu que na aproximação, o que vai acontecer? Tu aumenta o fluxo e a corrente vai no sentido anti-horário, tá? Lei geral, pessoal, lei geral não, é ideia geral. Para se produzir uma corrente induzida, eu tenho que ter variação, certo? E nós vimos que essa variação, ela pode ser dada aqui, ó, tá aqui condutor, ela pode ser dada assim, certo? Quando a gente está trabalhando aqui, ó, você faz aproxima e afasta o campo. Você pode segurar aqui o campo e aproximar e afastar o teu condutor, pode ser essa aqui, imagine que é uma espira quadrada, beleza? Você pode também deixar os dois, um em relação ao outro aqui, assim, em repouso, mas você pode aumentar e diminuir a área dessa espira, aumentar e diminuir, ou se você pegar aqui, rotacionar essa espira. Então, são as formas que você vai ter. Belezinha, pessoal? Fechado? Vou deixar aí vocês elaborando os exercícios, resolvendo, e depois eu volto, tá? Até mais! Voltamos!
Vamos, pessoal, olha só, a gente estava falando de quê? Do nosso fluxo, certo? Da variação, deixei vocês fazendo os exercícios e agora chegou a hora de tirar as dúvidas, certo? Então a gente vai tirar as dúvidas aí dos exercícios, tá? E nós vamos começar pela questão, claro, de número 1, que ela vem falar, pessoal, o seguinte: marque aí a alternativa correta a respeito da lei de Lenz, pessoal. Vamos ver? Vamos lembrar, a lei de Lenz, qual é a contribuição? Ela vem falar do sentido da corrente elétrica induzida no condutor, não é isso? Vem falar o quê? Do sentido dessa corrente, beleza? Lembrando que força eletromotriz, a gente vai lá com o Faraday para calcular. O Faraday ele falou que tinha corrente induzida, belezinha? A lei de Ampere calcula o valor dessa corrente, não é isso? E a lei de Ohm também, quando você tem resistência, tá? Então, Lenz é o quê? Sentido dessa corrente, tá? Quando você aumenta ou diminui o fluxo, e também fala que o campo que é criado, o fluxo do campo que é criado, vai fazer o quê? Se opor àquele que está gerando, belezinha? Então, vamos ver aqui as alternativas que nós temos. A lei de Lenz determina a relação entre a variação do fluxo magnético e a variação de tempo. Isso aí é o que, pessoal? Força eletromotriz, não é? Então, letra B. Pela lei de Lenz, pode-se determinar a força eletromotriz induzida em um circuito? Não, né, pessoal? Sentido, certo? Sentido dessa corrente elétrica, tá? C. A lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida em um circuito é tal que sempre gera um campo magnético no mesmo sentido do campo externo? É mesmo sentido ou se opõe? Vamos ver aqui. Letra D. A lei de Lenz diz que a corrente elétrica induzida em uma espira sempre gera um campo magnético oposto ao campo variável que lhe deu origem, não é? Então aqui, ó, a gente tem a nossa letra D. E na letra E, a lei de Lenz é o motivo do sinal positivo da lei de Faraday, né? Na verdade, a lei de Faraday tem negativozinho, né, pessoal? Ó, vou colocar aqui no quadro para vocês rapidinho. Vamos lá, ó. Vamos lá no quadro que eu vou colocar aqui. Lembrando, pessoal, fala de sentido, não é? A eletromotriz, a gente calcula assim, ó, é o sinalzinho negativo. A gente até fez umas questõezinhas, variação de fluxo e de tempo. Para calcular a corrente, você precisa da eletromotriz dividido pela resistência, belezinha? E a lei de Lenz vai falar o quê? Do sentido da corrente, se ela vai ser horário ou se ela vai ser anti-horário. Então, a gente fica aí com o quê? Com a letra D de dado, certo? Ok? E também vem falar, tá? Que essa corrente que é induzida sempre gera um campo magnético oposto, tá, pessoal? Ao campo variável que lhe deu origem. Belezinha? Fechado? Tranquilo, né? Vamos aqui, então, para question number 2. Vamos aqui, jovens, analisar, tá? As nossas afirmações aí, belezinha? Vem comigo aqui que eu vou analisar com vocês, tá? Então, na questão 2, nós temos o seguinte: analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa incorreta. Eu quero a errada dessa vez aqui, tá? Em relação à lei de Lenz, Faraday-Lenz. Ó, Faraday. Aí tu já pega aquela equaçãozinha da força eletromotriz. Lenz é do sentido da corrente. Como na questão só falou de Lenz, então cuidado, tá, pessoal? Aqui, ó, pegou os dois nomes. Então tem 5 alternativas. Uma tá errada. Letra A. Ao aproximarmos um ímã de um material condutor, induziremos sobre ele uma corrente elétrica. A gente já falou isso muitas vezes. Então, correta, não é? Vai ser verdadeira, tá? Quando tu aproxima o ímã de um condutor, gera aí uma variação de fluxo magnético, a gente tem uma força eletromotriz que ela é induzida e a gente tem uma corrente elétrica que ela é o quê? Induzida, belezinha? Na B, uma mudança no fluxo de campo magnético sobre um condutor produz neste uma corrente elétrica cujo campo magnético opõe-se à variação do fluxo magnético que externo, que é justamente que fala aí a nossa lei de Lenz. Então a B também verdadeira, tá? Ó, o campo magnético das correntes, né, induzidas nos condutores sempre irá se opor, tá, gente, à variação do fluxo externo, belezinha? Daqui a pouco eu coloco as minhas anotações aqui para vocês, tá? Vamos continuar analisando, ó. Uma mudança no fluxo de campo magnético sobre um condutor produz neste uma corrente elétrica cujo campo magnético favorece, gente, a variação do fluxo? Não, é se opõe. Então,
achamos a nossa impostora aí, que é a letra C, belezinha? Vamos terminar de ler as outras aqui, ó. A letra C já está aqui impostora, já foi colocada. E vamos ver aqui as outras duas só para mostrar que elas estão certas, né? Se a velocidade relativa entre uma fonte de campo magnético e um condutor for nula, não haverá corrente elétrica, ou seja, que é o que, pessoal? Um em repouso em relação ao outro. Se não tiver variação do ímã, certo? Se não tiver afastamento ou aproximação do ímã, ou do condutor, ou rotação do condutor, ou aumento e diminuição dessa área, se não tiver, vai ser zero, que é o que afirma na letra D, que a gente fala que é o movimento, né? Que não é o movimento, que é o repouso de todas as variáveis em relação ao campo, beleza? Tá certo aí. E na letra E, que foi para fechar, a gente tem o que aqui, ó? Na letra E, ele falou da questão do campo, né, pessoal, também, ó, mantendo-se, se você mantém aí constante, ó, vamos ler lá no quadro rapidinho, ó, para dar uma aumentadinha na nossa letra. Mantendo-se constante o fluxo de campo magnético sobre o condutor, não haverá formação de corrente. Então, se você não variar as coisas, né, para coisar outras coisas aqui, não vai ter essa variação, beleza? Então, aqui as nossas explicações para vocês verem da aproximação, que a B é verdadeira também, tá? Ok? Então, a aproximação do condutor gera variação. O campo magnético vai se opor à variação do campo externo, tá? Ao contrário da C. Aí aqui também, ó, nós vimos, né, pessoal, aqui, ó, não havendo velocidade relativa entre o condutor e a fonte do campo, o fluxo do campo será constante, certo? Então vai ser nula, né, gente, essa corrente induzida aí, tá? E mantendo-se o fluxo de campo magnético sobre um condutor, não surgirão correntes elétricas, né? Então, se você só deixar o ímã em repouso dentro da espira, também não terá, tá, pessoal? Entendido isso? Belezinha? Aqui, ó, a gente tem mais uma questão, que é a questãozinha de número 3, beleza? Assinale a alternativa entre as alternativas abaixo, que ilustra, né, uma situação que não, olha só, que não ocorrerá o surgimento de uma corrente induzida, ou seja, que não vai ocorrer. Beleza? Ó, vem aqui comigo. Vamos lembrar das nossas condições? Vem aqui comigo. Tem que ter o quê? Velocidade relativa. Isso significa que a fonte e a espira, onde vai ser induzida a corrente, a gente tem que ter movimento relativo, ou seja, lembra, repouso e movimento depende do referencial? Então, se esse cara em relação a esse não tiver ali um movimento, não vai ter. Vamos lá, quais são as condições? Afastamento e aproximação do campo magnético, que é a variação do campo magnético. Eu posso também deixar aqui, ó, o campo, aproximar e afastar o nosso condutor. Também é variação de fluxo de campo, certo? Então, esse em relação a esse está em movimento, esse em relação a esse também está em movimento. Se eu mantenho os dois fixos à mesma distância, eu tenho que mexer aonde? Na área desse cara aqui. Então, tem a aumentar a área, diminuir. Aumentar a área, diminuir. Aí tu vai ter também variação de fluxo de linhas que estão entrando aqui. Aí tem variação de fluxo de campo, beleza? Qual é a outra? Eu posso rotacionar essa espira, porque quando eu estou rotacionando, eu estou mudando o ângulo, ou seja, eu estou mudando o fluxo de campo que gera aqui, ó. Porque quando eu estiver aqui, vai estar pouquinho. Quando eu estiver aqui, vai estar o máximo. Aqui, meio termo. Então, também vai fazer o quê? Servir. Se não tem nenhuma dessas condições, gente, não vai ter, beleza? Então, vamos ler aqui, olha só. Letra A. Eu quero aqui, ó, alternativa que não ocorre o surgimento de corrente, tá? Letra A. Quando a fonte de campo magnético afasta do condutor, induz, tá, pessoal? Beleza? Quando a fonte de campo magnético e o condutor moverem-se na mesma direção e sentido com velocidades iguais. Ó, imagine aqui, ó. Eu não falei para vocês que quando eu mantenho a distância, eu tenho que deixar um aqui e mexer no outro? E se eu faço isso aqui, pessoal, ó, vou andar daqui até aqui. Pessoal, o que eu fiz desse em relação a esse? Ó, eu estou fazendo isso aqui. Ah, professora, está em movimento. Se você for pegar esses dois em relação a você, vai estar em movimento. Mas lembra, eu falei que é movimento relativo entre a fonte e a espira. Ó, vamos lá. Entre eles dois, o que tu está fazendo, gente? Nada. Eles podem dar com velocidades iguais, mas um em relação ao outro não tem movimento.
logo, certo? Não vai ter e a gente fica aí com a letra B, beleza? Na C ele fala assim, quando a fonte de campo magnético e o condutor moverem-se na mesma direção. Aí sim, olha só, mesma direção, certo? Mas aí em sentidos opostos, olha aqui, ó. Mesma direção, sentido oposto. Mesmo que tenha velocidade igual, eu estou aumentando a distância entre um e o outro. Então eu tenho movimento, isso aí está certa. Quando a área do condutor exposto ao campo magnético varia em função do tempo, aumenta a área, diminui a área, também é certo. Quando o condutor estiver girando com velocidade constante, então todas as alternativas aqui, exceto a B, está dentro de umas condições que a gente discutiu aqui em aula, beleza? Então, a gente fica com a letra B. Por mais que isso aqui em relação a você esteja em movimento, mas para ver a corrente induzida, eu tenho que ter um movimento entre um e o outro. Fechado, pessoal? Beleza? Ó, quer ver outro exemplo? Se eu fizer isso aqui, ó, eu tô movendo aqui, certo? Eu posso falar que isso aqui em relação a mim, eu não estou alterando a distância dele. Eu posso falar que isso aqui em relação a mim está em repouso, mas ele em relação aqui ao outro está o quê? Movimento. Aí eu vou ter corrente induzida, tá? Então é o quê? Entre o campo e a espira, que no caso é o condutor que vai ter a corrente induzida. Os outros você esquece, você tem que analisar entre esses dois. É por isso que a letra B vai entrar aí como nossa alternativa, fechado? E aqui, ó, para fechar, tá aí a letra B, certo? E para fechar, lá vem ela, nossa questão modelo Enem, pessoal, que trabalha o seguinte. Ó, o freio eletromagnético é um dispositivo no qual interações eletromagnéticas provocam uma redução de velocidade num corpo em movimento sem a necessidade da atuação de forças de atrito, usando aí, ó, o eletromagnetismo. A experiência descrita a seguir ilustra o funcionamento de um freio eletromagnético. Vamos ver aqui, ó. Na figura 1, vou mostrar para vocês ainda, tá? Na figura 1, um ímã cilíndrico desce em movimento acelerado por dentro de um tubo cilíndrico de acrílico vertical, sujeito apenas à ação da força-peso. Ou seja, tu tem um tubo e tu joga um ímã lá dentro, certo? E deixa ele embora, tá? Na figura 2, o mesmo ímã desce em movimento uniforme por dentro de um tubo cilíndrico vertical de cobre, pessoal. Um de acrílico, outro de cobre, tá? Sujeito à ação da força-peso e da força magnética, porque é cobre, tá certo? É um material ferromagnético. Vertical e para cima, que surge devido à corrente elétrica induzida que circula pelo tubo de cobre, certo? Causada aí pela movimentação do ímã dentro dele, porque tu vai ter variação de campo, né, gente? Vai passar um ímã, vai mexer com as carguinhas lá do cobre, tu vai induzir corrente, beleza? Que vai induzir um campo magnético. Nas duas situações podem ser desconsideradas o atrito entre o ímã e os tubos. Ó, vou colocar aqui para vocês, ó. Como a letra está um pouco pequena, vamos para a tela para a gente ler e visualizar melhor essa figura. Pronto, ó. Pessoal, considerando aí a polaridade do ímã, as linhas de indução magnética criadas por ele e sentido da corrente elétrica induzida no tubo condutor de cobre abaixo do ímã, quando este desce por dentro do tubo, a alternativa que mostra... Opa, vamos voltar. Epa. Volta. Vai embora. Vai. Aí. Pessoal, a gente quer aqui a alternativa que mostra uma situação coerente ao aparecimento de uma força magnética vertical para cima, no ímã indicada pela letra. Então, ali, ó, a gente tem a figura 1 e a gente tem a figura 2. Lembrando que a força magnética ela tende a equilibrar o peso, então ela vai surgir para cima, certo? Como mostra ali a figura 2, tá certo? E ali a força-peso, tá? E aqui, pessoal, ó, só para a gente ver aqui, então, as linhas de indução do campo magnético criadas pelo ímã cilíndrico saem do seu polo norte e chegam ao polo sul, tá bom? Isso criada pelo ímã cilíndrico, beleza? Como tá mostrando ali a figura ali. Assim, pessoal, restam as alternativas A e E. Por quê? Se você for ver as outras aqui, ó, a B e a C, tá vendo que ela tá saindo do sul entrando no norte? É o contrário, né? Então, tu tem que ir aqui, ó, e na letra D tá entrando nos dois, então tu já descarta, tá? Tu fica com A e tu fica com a E, beleza? Ao deslocar descendo dentro do tubo de cobre, o ímã cilíndrico cria nele correntes elétricas induzidas que se comportam como se fossem
um eletroímã. Essas correntes elétricas devem ter sentidos tais que o eletroímã, por elas gerados, deve impedir que o ímã cilíndrico se aproxime da parte de baixa. É por isso que eu falei ali, a força magnéticazinha está para cima, né? Ok? E aqui, pessoal, vai atrair, que é a lei de Lenz. Se não, se for a força magnética for no mesmo sentido da força-peso, ele vai embora do cilindro e tchau, tá? Para que isso ocorra, os eletroímãs gerados devem ser tais que as correntes aconteçam o quê? Que circulam no cilindro de cobre e devem ter os sentidos da figura a seguir. Ó, então a gente vê aqui, ó, a atração, repulsão, tá bom? Aqui o eletroímã gerado na parte de cima, pessoal, ele deve ter um polo sul em sua parte inferior, para impedir que o ímã se afaste, beleza? E quando é gerado na parte de baixo, a gente vê que é o contrário, tá? Ele deve ter um polo sul na parte superior e aqui, ó, então aqui é na parte inferior e aqui na parte superior, para que ele não escape, né, pessoal? Para que ele volte para lá, belezinha? O que são fornecidos pela nossa regrinha aí da mão direita, tá, pessoal? Regrinhas da mão direita, então se a gente for analisar aqui, a gente vai ficar com a letra A, beleza? A letra E não vai entrar aí, tá bom? A gente vai ficar com a nossa letra A, ok? Sai do norte, entra no sul e aqui a corrente induzida, a gente pode ver que é no sentido horário, tá? Porque a gente tem aqui, ó, afastamento, né? Que é a nossa segunda opção lá, tá bom? Tem a aproximação do sul, né, pessoal? Então, no sentido horário, beleza? E aqui nosso materialzinho complementar, lei da indução de Faraday, tá bom? 3 minutinhos aí para vocês assistirem, tá? Para ajudar aí a entender mais o nosso conteúdo, pessoal. Fechado? Belezinha? E depois estaremos de volta com mais aula de física para vocês. Tchau, tchau.